Sejam bem-vindos ao segundo episódio de Surf Hacks. Nesse episódio eu vou hackear o surf nas bordas. Eu sou Rodrigo Machado e está no ar Surf Hacks. No primeiro episódio, eu hackei o posicionamento dos pés na prancha e padrões de movimentos no surf. Se você ainda não assistiu esse vídeo, volta lá no canal e assiste, porque muitos dos conceitos que vou apresentar aqui nesse vídeo estão fundamentados no primeiro episódio. Os surfistas mais experientes têm essa habilidade de trocar de borda de uma borda a outra sem perder velocidade, sempre está apoiando a borda e ganhando velocidade, apoiando a borda e ganhando velocidade. Inclusive nas seções mais fofas, onde a onda tem menos força e é mais difícil ganhar velocidade. A maioria dos surfistas de nível intermediário, quando querem virar a prancha, eles pisam na rabeta e viram a prancha de forma plana. Se você comparar com um surfista profissional, um surfista mais experiente, ele primeiramente vai inclinar o peso nas bordas da prancha e depois pressionar as quilhas. Vai apoiar e inclinar o peso nas bordas da prancha e depois pisarem nas quilhas. O primeiro hack para poder surfar nas bordas é assumir uma posição flexionada em cima da prancha. A partir dessa posição, você vai poder transferir e deslocar o centro de gravidade para fora da prancha. E assim, apoiar e pressionar o peso nas bordas da prancha sem correr o risco de cair-se da prancha. Quero trazer aqui um hack do primeiro episódio, que é a posição no macaco. Essa posição no macaco é uma posição flexionada, com rotação de tronco, onde os ombros e quadris vão estar direcionados para frente, não de lado. Nessa posição de lado, o peso vai ficar mais na rabeta da prancha e vai frear a prancha. Então, no momento que você faz essa rotação, você vai cruzar ombros e quadris e dessa forma vai transferir o peso mais para o pé da frente. E assim você vai conseguir apoiar toda a borda da prancha na água. O segundo hack para poder surfar nas bordas é saber que direção o surfista tem que apoiar e pressionar os pesos na prancha para manter a prancha fluindo nas bordas. Nesse hack eu quero trazer um conceito que traz excelentes resultados com os meus alunos. Esse conceito eu trago do livro Surfing Your Best, do jornalista e surfista Nick Carroll, irmão do Tom Carroll. Nesse livro ele traz um conceito do eixo X, que é simplesmente a resultante de forças que o surfista aplica em cima da prancha. O surfista vai aplicar força no pé da frente, pé de trás, na ponta dos pés e nos calcanhares. Essa resultante de forças desse eixo T vai dar origem ao eixo X. Por exemplo, se o surfista põe o peso no pé da frente e na ponta dos pés, a resultante de força vai ser essa diagonal. E isso vale para todas as demais diagonais. A maioria dos surfistas visualizam esse eixo T. O que acontece é que para o surfista intermediário ele acaba se equivocando e é isso que impede o surfista de surfar nas bordas da prancha. Porque se ele põe o peso só no pé da frente ele vai embicar, só no pé de trás ele vai frear a prancha. E se ele apoia só o peso nas bordas, ele vai enterrar e se atolar de borda. A partir desse novo conceito, o surfista vai trazer mais consciência para poder surfar e fluir nas bordas da prancha. Os surfistas mais experientes apoiam e pressionam as bordas da prancha de forma natural nesse eixo X. Isso faz com que os surfistas fluam nas bordas da prancha sem perder velocidade. Confesso que eu demorei um tempo para entender e transferir esse conceito para dentro da água. E o exercício que mais me ajudou a trazer essa consciência e presença para esse eixo X, para visualizar esse eixo X na minha prancha, foi o exercício com o skate simulador.
Isso é bastante difícil fazer só surfando, porque você dificilmente vai ter as condições perfeitas para você poder ter uma onda com tamanho, com inclinação, para você poder realmente baixar com o bico virado para a praia e poder inclinar toda a borda da prancha na água. O skate simulador é a melhor ferramenta para você descobrir essas diagonais, principalmente as diagonais da frente, que são muito pouco acessadas pelos surfistas. No exercício de frontside, o surfista vai transferir o peso para essa diagonal da frente. Então, a partir da posição do macaco, com os ombros e quadris cruzados em relação ao skate, vai buscar com o braço de trás apoiar e deslocar o peso todo para a diagonal da frente da prancha. Agora vamos comparar o movimento de skate com uma onda do Mick Fanning e vamos visualizar como o Mick Fanning se apoia nessa diagonal da frente para performar o bottom turn e sair com velocidade para o lip da onda. No exercício de backside, o surfista vai apoiar o peso na diagonal da frente e a partir da posição do macaco vai girar o peito e o tronco com os braços bem próximos do corpo e vai tentar lançar o centro de gravidade para essa diagonal da frente. Agora vamos comparar esse exercício do skate com um bottom turn de backside do Caio Ibelli e vamos visualizar como o Caio Ibelli se apoia nessa diagonal da frente para performar o bottom turn. Agora que você já conhece o eixo X, é hora de trabalhar e treinar forte para poder transferir esse movimento para dentro da água. Bom pessoal, espero que com esse exercício você possa melhorar o teu surf nas bordas, que você possa realmente encontrar essas diagonais na prancha para poder ganhar velocidade e fazer a prancha fluir nas bordas. Nos próximos episódios eu vou aplicar o eixo X para hackear as demais manobras do surf, desde um bottom turn até as manobras no lip da onda. Inscreve-se no canal para poder acompanhar os próximos episódios e se você tiver qualquer dúvida, pergunta ou sugestão, comenta aí abaixo, eu vou ter o maior prazer de responder as tuas perguntas. Se você quiser me seguir nas redes sociais, eu estou sempre subindo algum vídeo, alguma dica, alguma técnica, algum hack para você melhorar no surf. Na descrição abaixo do vídeo você vai encontrar o link para poder me seguir lá. Valeu pessoal, forte abraço, eu sou Rodrigo Machado e esse é o Surf Hacks. Tchau!